Oi pessoal, seja bem-vindo de volta e hoje a gente vai fazer a crítica da série A Maldição da Residência Hill. Na história da série, a Olivia e o Hugh Crane se mudam para a Residência Hill com os seus 5 filhos. A ideia é reformar essa casa para depois vender por um preço mais alto e poderem construir a sua casa dos sonhos. Porém, imprevistos atrasam a reforma da casa e eles têm que ficar lá mais tempo do que planejavam. Nesse meio tempo, coisas suspeitas começam a acontecer na casa e causam uma tragédia familiar. Eu devo dizer que eu não sou muito adepta ao gênero de terror, mas mesmo assim eu resolvi dar uma chance para esta série e olha, que bom que eu dei uma chance, porque a série é muito boa. A série conta a história mesclando o passado e o presente em todos os episódios. Inicialmente, pode ficar um pouco confuso esse vai e vem de cena, a história indo e voltando toda hora. Só que isso dá muita consistência para o enredo e é fundamental para construir a narrativa. Os flashbacks mostram a família na casa, com as crianças, até o momento da tragédia. E o presente é anos depois, mostrando os irmãos na vida adulta e como eles lidaram com os acontecimentos daquela casa. Ou não lidaram. São 10 episódios e a divisão é muito interessante porque conta a história da perspectiva de cada um dos personagens. Então, tu vê os mesmos acontecimentos, às vezes até a mesma cena, mas sob diferentes pontos de vista. Cada personagem tinha uma história com a casa, tinha um problema. Então, mesmo que fique repetindo algumas partes, não fica cansativo. Tu tem que ficar atento aos detalhes para poder compreender o todo. É como se cada episódio te desse uma peça. E aí tu tem que ir juntando todas essas peças para que no final consiga montar o quebra-cabeça. Cada um dos filhos, na vida adulta, tem que lidar com um defeito, com um empecilho, que não permite que eles deixem a casa para trás e esqueçam o que aconteceu. E é nesses episódios individuais que a série consegue te fazer sentir a mesma coisa que os personagens sentem. É uma série assustadora? Depende, vai depender da tua sensibilidade. Mas eu acho que até mesmo para os mais corajosos vai conseguir dar um susto ou outro. O terror é mais sutil do que a gente está acostumado. Ele vai aparecendo em doses mais espaçadas, diferente do que a gente vê normalmente nesse gênero. O que é ótimo, eu não sou fã de terror, mas ainda assim eu consegui ficar imersa na série do início ao fim. As informações vão sendo plantadas sutilmente, aos poucos e com cuidado. O terror está presente porque ele compõe a história, mas não porque o intuito principal é causar medo. O roteiro é muito bem resolvido quanto a isso, ele não tem a necessidade de te assustar e isso deixa muito mais realista. Em geral, o desenvolvimento é mais lento do que se está acostumado, mas ele é lento do jeito certo. Mesmo devagar, consegue prender a atenção. Não dá sono, não fica chato. Muito pelo contrário. Mesmo nas cenas mais calmas, meus olhos estavam estalados para eu não perder nenhum detalhe do que estava acontecendo. Coisa que nenhum filme de terror conseguiu fazer comigo até hoje. A maioria me deixava com aquela sensação de ai, que saco, quando é que termina esse troço? E eram no máximo 2 horas de filme. Imaginem uma série que são vários episódios e aqui alguns chegam a 1 hora e outros até passam de 1 hora. O roteiro é bem organizado, sabe aonde quer chegar e mesmo dando voltas ele consegue voltar para o mesmo ponto e terminar o assunto. A Maldição da Residência Hill tem a consciência de que é mais importante contar a história do que assustar o telespectador fazendo tam tam tam. Existe uma construção, então o roteiro não precisa se apoiar nos clichês de porta batendo, luz que pisca, dobradiça sem óleo, tábua no chão que faz barulho. E também não se apoia naquele estilo de episódio com um mistério nos minutos finais. No caso dos filmes, por exemplo, é quando na última meia hora de filme o negócio voa e tudo acontece. Aqui, o mistério é construído ao longo do episódio e automaticamente tu vai para o próximo, sem a necessidade de que um suspense apareça no último minuto.
O foco é o drama que envolve a família e a casa, e isso basta para te prender até o último episódio. Não tem a urgência e a necessidade de criar situações assustadoras. E ao estar realmente concentrado e preso na tela, aí tu leva susto. Conforme o negócio avança, tu também fica perdido dentro das alucinações junto com os personagens. No penúltimo episódio, eu já não sabia mais o que era real e o que não era. A gente também se identifica com os filhos, cheios de dúvidas sem saber a verdade sobre a última noite que ficaram na casa, já que a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu nunca explicou nada. A direção de arte e a fotografia trabalharam deixando o visual da casa sempre escuro e com pouca luz, e mesmo durante o dia que tem mais iluminação, segue sendo um ambiente sombrio por causa do tom das paredes, dos móveis e da decoração da casa. Nas cenas noturnas, os personagens são parcialmente iluminados, de forma que um lado sempre fica escuro. Tem cenas com um tom mais amarelado, outras já puxadas para o verde, para o azul. O figurino está sempre combinando com essa iluminação, trazendo um tom padrão para o ambiente que reflete o humor dos personagens. Eu não sei se é impressão minha ou se é por causa do local onde foi gravado, mas a luz do sol pareceu bem artificial. Ficou o mesmo amarelado que vinha da luz dos abajures dentro de casa. Sendo que a luz do sol é natural, ela devia ter um tom diferente da luz artificial. Mas enfim, isso é só uma coisa que eu observei. A trilha sonora é muito boa, tanto as músicas e os efeitos visuais, quanto o silêncio, que é de extrema importância em um filme ou série de suspense e terror. Na situação do personagem, ele não ouve nada, ou melhor, ele ouve o silêncio, e quem assiste também. Fica tudo tão calmo e tu te concentra tanto que se passar um carro na rua, já dá um ataque. E também eles não ficam desperdiçando os barulhos de suspense em cenas banais que não levam para lugar nenhum. Às vezes, em algumas cenas suspeitas, tu até aumenta o volume para ver se escuta alguma coisa, um barulho diferente e pá! Leva um susto. Desculpa se eu te assustei, tá? Era só para exemplificar. E claro que eu não posso deixar de destacar que tem um episódio inteiro em plano sequência, com a câmera que se movimenta em círculos e acompanha lentamente o personagem se movendo. Se não me engano, são 4 planos sequências que compõem um episódio, e é incrível assistir o trabalho da produção e dos atores para fazer isso. Ter que filmar em torno de 10, 15 minutos sem fazer um corte, tudo tem que fluir perfeitamente. Inclusive, tem um making of que mostra um pouco do esquema que eles tiveram que fazer para produzir esse episódio. É tudo uma estrutura, uma organização e uma sincronia absurda que a equipe tem que ter. Um desses planos sequência passa pelo presente e pelo passado sem cortar a cena. Assistam esse making of, eu vou deixar o link aqui embaixo. Adorei o trabalho dos atores, interpretação muito boa tanto dos adultos quanto das crianças. E eu queria dar um destaque para uma performance que chamou a minha atenção, que foi o trabalho da Carla Gudino, que fez a Olivia. Cara, ela tem os olhos muito expressivos. Faz a gente sentir o que ela sente, compartilhar o medo, o desespero e a insegurança de não saber o que vai acontecer e nem como proceder diante da situação em que ela está. Parece que ela ficou dias sem dormir para ter os olhos sempre vermelhos, marejados, com aquele aspecto cansado e aparentando um desespero interior. É incrível o que ela consegue transmitir só com o olhar. E por fim, eu queria falar também do desenvolvimento de personagens, que eu fiquei muito feliz que, apesar de ser uma história de terror, os personagens não são burros. Nessa série, eles aparentam estar confusos. As coisas suspeitas na casa aparecem de forma tão breve que tu não sabe se realmente viu alguma coisa, já que estava distraído ou sonolento. E a curiosidade humana faz a pessoa piscar várias vezes e até levantar da cama para investigar e ter certeza do que viu.
Mas aí o personagem já está hipnotizado, imerso, e já chegou onde a assombração, espírito, ou sei lá como vocês querem chamar, queria que ele chegasse. Eu vi um texto na internet que faz uma análise dos filhos, o que cada um representa e como eles foram afetados pelos traumas do passado. Além disso, relaciona cada um dos 5 filhos aos estágios do luto. Eu achei esse texto bem legal, traz uma visão bem interessante e eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição também. É uma série muito boa, com um roteiro muito inteligente e eu acho que vale a pena assistir. Então é isso, se inscreva no canal. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo para ajudar na divulgação. Podem mandar as suas opiniões e sugestões tanto aqui embaixo nos comentários quanto nas minhas redes sociais, cujos links vocês encontram na descrição. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!